Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Está começando mais uma live Gotas de Orvalho. Nesta manhã de terça-feira, quando nos cercamos na presença do Senhor, no altar do Senhor, para esses momentos de meditação, de gratidão, de comunhão, de adoração àquele que é o Senhor da nossa vida. Gotas de Orvalho está começando agora e você está sendo convocado, você que vai participar, está participando, está sendo convocado a celebrar com a gente nesta manhã de terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Seja bem-vindo, Deus lhe ajude, proteja e guarde, e vamos aos momentos da meditação na palavra do Senhor. Onde quer que você se encontre, receba o nosso abraço e a nossa gratidão pelo que Deus tem feito à sua alma, ao seu coração. E vamos começar a nossa meditação nesta manhã com a live Gotas de Orvalho. A fé que foi entregue aos santos. Eu não sei se você pode admitir, mas a resistência que nós esboçamos nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldades, nos momentos de problemas, de lutas, e todas as provações que enfrentamos, nós só vencemos porque temos a fé que foi entregue aos santos. Porque a fé não é uma questão de você ter que demonstrá-la. A fé é algo que você precisa usá-la. E usa de maneira tranquila, de maneira abençoadora, e que você às vezes olha para trás e se pergunta a si mesmo: como é que eu cheguei até aqui? E somente a fé responde. Você colocou a sua fé no seu Deus, no Deus bendito e eterno, que nos fortalece, que nos guarda, que nos anima, que nos ajuda, e nós, de repente, nos encontramos do outro lado da história. Então, vale a pena a gente refletir, porque os nossos antepassados também foram vencedores nessa base, pela fé. E nós estamos vendo a história de tantos homens e mulheres que foram antes de nós e que usaram a fé como suporte para alcançar as vitórias que estavam propostas para cada um deles. E nós continuamos nessa mesma jornada, nessa mesma caminhada, nesta mesma vida, e a vida de vitória. Não parece uma vida de vitória, mas todas as coisas na vida da gente não tem que parecer nada. Há muita coisa no nosso viver, na nossa caminhada, que não precisa parecer, porque
há um adágio popular que diz: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece vitória é vitória. Mas a vida de vitória do crente não precisa parecer com nada, porque ela é sustentada pela fé naquele que é o Senhor da nossa vida. Daí, portanto, a importância da definição da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Eu nunca vi o céu, eu não sei como é o céu, mas por causa da fé eu vou morar no céu. Por causa da fé eu sei que ele existe e que é um lugar especial para os crentes morarem. Estamos vendo aí a história de Jacó e agora com a história de José, que chega ao limite da transição deste patriarcado para a formação do povo de Israel. E estamos meditando hoje a partir do capítulo 47 do livro do Gênesis. E a gente vai ler um pouquinho para os irmãos acompanharem o pensamento, o sentido das coisas naquele momento histórico importante que foi o momento em que Jacó entrou no Egito com os seus filhos e lá a nação, o povo Israel, passou a viver durante alguns anos, alguns séculos, por sinal. E vamos ler a partir do versículo 1 do 47. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã. E José levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então o Faraó perguntou aos irmãos de José: qual o trabalho de vocês? Foi o que José tinha anteriormente orientado aos seus irmãos para que dissesse que eles eram criadores de gado, eram vaqueiros na nossa linguagem. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. E disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes teus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça o que seu pai, faça com seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber o que há no meio deles, se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Faraó, aliás, imaginou que os irmãos de José, pelo menos alguns, fossem tão capazes quanto José. Assim como José, na terra do Egito,
realizou um grande trabalho para o bem do Egito e o bem das comunidades vizinhas, dos povos vizinhos. Faraó pensou: deve ter alguém aí, desses aí, que são também capazes, e se você achar conveniente colocá-los como trabalhadores, coordenadores dos meus rebanhos, pode fazê-lo. Pode ajudá-los a trabalhar nessa causa. E José levou o seu pai e os seus irmãos a morarem na terra de Gósen, que era uma das melhores regiões do Egito. Em seguida, José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor tem? Outra tradução diz: quantos são os anos? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Por que é que eu destaco isso? Porque Faraó sabia que as pessoas com a aparência que Jacó esboçava naquele momento eram pessoas vividas, experimentadas. Elas mostravam um aspecto de confiança, que é o que acontece na realidade. Os que peregrinam de forma legítima, elas são experimentadas nas dificuldades que a caminhada apresenta. Gente que está acostumada a viver com pouco dinheiro ou sem dinheiro na obra de Deus, não vai se preocupar se vai faltar R$100, R$50 no seu salário. Gente que esboça a confiança verdadeira de quem peregrina debaixo da orientação do Senhor, não vai se perturbar se lhe faltar alguma coisa. E Faraó pergunta a Jacó: quantos são os seus dias? E Jacó lhe diz: são 130. Os anos da minha ou das minhas peregrinações são 130 anos. São anos poucos e dificultosos. Durante toda a trajetória de Jacó, ele reconhece as dificuldades pelas quais passou durante toda aquela caminhada. E ele repassa para Faraó a serenidade, as marcas do trabalho, as marcas do sofrimento, da decepção, da desilusão, as marcas que ele conquistou durante uma vida inteira de trabalho. Ele manifestou para Faraó que era um homem digno da confiança que o momento exigia, especialmente diante da presença do monarca egípcio. Jacó mostrava que não somente era um homem de trabalho, de lutas, de sofrimentos, mas também um homem de fé, de esperança, de vigor, de ânimo. E ele responde de forma coerente: eu tenho vivido 130 anos nessas minhas peregrinações.
130 anos. E a gente é motivado por este exemplo para que mais cedo ou mais tarde a gente tenha a mesma disposição. Quantos anos você está aqui? Você vive aqui? Quantos anos você é crente? E aí você vai dizer: há tantos anos das minhas peregrinações, há tantos anos dos meus sofrimentos, das minhas lutas, do meu testemunho como fiel servo do Senhor. Amanhã a gente continua e vamos continuar dando a dimensão necessária a essa história de José e essa história de Jacó, que agora se confundem, elas se misturam e no fim a gente vai ter um pouco da história de José, muito da história de Jacó, para confirmar a existência de um povo chamado Israel. Amanhã a gente volta, se o bom Deus permitir. Mas vamos agora orar e colocar diante do altar de Deus o nome dos irmãos e irmãs que estão acompanhando, que acompanharam a nossa live de ontem. Nós estamos vendo aqui diversas fotos aparecem aqui no nosso celular e a gente não tem como identificá-los nitidamente, mas a gente agradece os que estão conosco nesta live a cada dia. Os que visitaram ontem, estiveram ontem, a gente tem a relação aqui. A irmã Diana Holanda, aí do Encanto. Luan Jackson, aí de Natal. Arineide Freire, aí no assentamento Milagres. Gesseni Silva, nosso irmão Gesseni, evangelista do Senhor, aí em Brasília. Ginaldo Andrade, presbítero Ginaldo, aqui de Apodi, soldado, valente, Deus abençoe. Lindinete Marró, aí em Martins. Malena Souza, em Apodi. Arivanilza Germano, ela diz: peço oração pela irmã Terezinha Aureci, que na verdade está precisando das nossas orações. E a irmã Terezinha era uma fiel acompanhadora dessa live diariamente, está enferma e precisa das nossas orações. Deus abençoe. Voltando um pouquinho aqui, a irmã Lindinete ontem aniversariou, foi ontem ou antes de ontem, dia 18, aniversariou, e a gente parabeniza. A irmã Cila Fernandes, em Apodi. Jacilene Noronha, também em Apodi, Deus abençoe. Camila Alves, em Apodi. Arleide Costa, em Santa Cruz. Mirelle Kelly Poinha, no sítio Reforma. Maria Zileneide, de onde é a Maria Zileneide? Aqui de Apodi. Deus abençoe, continue acompanhando a nossa live e vamos continuar acreditando que Deus é fiel e que Ele é o Senhor. Presbítero Genilson Paiva, aí de Santa Cruz. Diana Souza, de onde é que é a Diana Souza? Em Felipe Guerra, Diana Souza, nunca mais tinha aparecido, por isso que eu não estava mais lembrado, né? Antônia Mara Silva, de Paulo Ferros,
acompanhando, Keila Cimeia, aqui em Apodi, Maria de Lourdes Fernandes de Sororoca, acompanhando a nossa live, Mara Rebouças, em Santa Cruz, Janaína Fernandes, em Sororoca, Maria de Fátima, aqui em Apodi, Pastor Maécio Alves, em Sororoca, Genildo Simone Brasil, de onde é Genildo, aqui de Apodi, é o irmão Genildo. Muito obrigado, meu irmão, vamos continuar. Ricardo Costa, acompanhando também, de Marcelino Pereira, aqui no Rio Grande do Norte. Ele diz: muito obrigado, pastor Davi, por ter me enviado a live. Gosto muito. Muito bem. Deus abençoe. Amanhã tem mais. Maria Antônia, em Sororoca. Vânia Lúcia, em Apodi. Marilda Micheles. Ela diz: eu sou de Joinville, Santa Catarina. E aí pede oração por um grande número de pessoas, que a gente não vai dizer o nome, porque o nosso tempo é muito curto, é corrido. Mas a gente vai orar daqui a pouco. Diácono José Idalécio, em Pau dos Ferros. Temos, portanto, a irmã Maria das Dores Costa. Eu vi a sua foto agorinha aqui com a gente, é como se estivesse aqui presente. Irmã Maria das Dores Costa, Deus abençoe. Vamos continuar orando e acreditando. A nossa irmã Ana Célia Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes. Temos também a nossa irmã Rita Daniel, lá na comunidade de Aroeira d'Água, no município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. E esses dias choveu bastante naquela região, e naquela região ali de Aroeira d'Água e de outras comunidades, em cima na Chapada do Apodi, no município de Tabuleiro do Norte, especialmente, a terra é muito plana e a água, quando as chuvas são intensas, a água não tem muito para onde correr. E então a água fica em cima na terra, alagando tudo quanto encontra pela frente. Mas não é nada de preocupação, é assim mesmo. A serra é assim mesmo. E os moradores já sabem, fazem as casas com uma calçadinha, que a água também é rasa, não é essas coisas de fazer e causar preocupações. Nós desejamos a bênção de Deus para todos os nossos irmãos e irmãs que povoam aquela região, os nossos amigos. Deus abençoe. Vamos então orar. Levante assim a sua mão e ora comigo. Senhor, nós continuamos diante da tua presença. Até que o Senhor permita, nós estaremos aqui a cada manhã, juntamente com os irmãos e irmãs que acompanham conosco esses momentos de meditação, de gratidão, de adoração, de louvor, de celebração, momentos em que nos colocamos diante do teu altar para anunciar a boa nova da salvação e também as misericórdias do Senhor, que são eternas e se renovam a cada manhã. Nós sabemos, Senhor, que há muitas famílias enlutadas. Nós sabemos que muitas vidas foram ceifadas e a gente lamenta, mas nós não podemos ir além da conformação
e a consolação que o Senhor nos dá para cada caso. Abençoe essas famílias, guarda por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Tu és fiel, Senhor, e nós podemos confiar na tua santidade, na tua graça e benignidade. Estende as tuas mãos, repreende toda a força, toda a fúria do mal, Deus de toda graça e poder, tu que sustentaste aos teus servos no passado, também tens o poder de nos dar vitória agora nesses dias, nesses tempos de muita preocupação, de muita angústia. Ajuda-nos a sempre transmitir uma palavra de fé, de esperança, de louvor e gratidão ao teu nome. Tu és o Santo de Israel. Nós te pedimos, ó Senhor, te agradecemos pelos pedidos de oração que foram feitos aqui, que o teu nome soberano e poderoso atenda a essas necessidades que estão diante de nós. Nos abençoa, cheios da tua graça, possamos ficar por causa da ação todo-poderosa do teu Espírito Santo. Nós te pedimos, te agradecemos, te louvamos e bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olhe, antes de sair da live, compartilhe. Compartilhe para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você tem de acompanhar essa live. Um abraço em todos os irmãos e irmãs e amigos. Que a graça do Senhor seja com todos por causa da sua misericórdia. É desse jeito.